Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso Minuto de Reflexão. Mais uma semana aqui com vocês. Mais uma reflexão ligada ao Evangelho de Jesus. Pessoal, vamos lá. Você já analisou sobre as consequências das suas ações? Sim, as reações que acontecem conosco, muitas vezes inesperadas, mas quando a gente bota para analisar, ela é uma consequência das nossas ações. E aí algo que a gente não esperava acontece conosco. Quando que Jesus fala isso, César? Isso aí quem vai falar é Newton, na terceira lei de Newton, né? Onde Jesus falou isso? Falou, né? De uma forma muito sábia, no momento em que os soldados romanos, aliás, os soldados não eram romanos, os soldados dos judeus, fariseus, chegaram até Jesus após a última ceia e foram prender Jesus quando foi delatado por Judas. E aí, Pedro, numa ação, correu para pegar a espada daquele guarda, daquela pessoa, e foi para agredi-lo. E Jesus falou: Pedro, quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou seja, cuidado com as suas ações, cuidado com o que você vai fazer, porque as reações virão na mesma proporção, com a mesma moeda. Com a espada fere, com a espada será ferido. Nós temos visto isso muito hoje em dia, nas vésperas dessa eleição. Estamos vendo, né? Eu fiquei realmente estarrecido semana passada a reação de um deputado estadual de uma forma muito veemente, uma forma muito agressiva, mesmo que seja verbalmente, né, a uma jornalista, a Vera Magalhães. Ela foi alvo de uma agressão muito grande. Primeiro, ao vivo, ela fez uma pergunta e a pessoa que recebeu, o candidato à presidência, Bolsonaro, recebeu aquela notícia e se sentiu ofendido e reagiu de uma forma um pouco desproporcional, ou seja, um pouco não usual, não vou dizer desproporcional não, retiro o que eu disse, uma forma não muito usual numa relação entre jornalista e entrevistado. Mas por que isso aconteceu? Tá? Vamos vamos analisar o ponto. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. Então, quais são os controles que nós temos sobre os outros? Nenhum. O que nós temos que fazer? Sermos propagador da raiva, do ódio, de espetar, de alfinetar, de apimentar uma conversa? Ou nós temos que ser motivos para apaziguar as situações, para apaziguar as coisas, para não tacar gasolina na fogueira? O que a gente tem visto é que muitos repórteres hoje, de uma forma muito parcial, têm feito agressões consistentemente, continuamente aos candidatos que ele é contra a visão, tendo uma visão, não diria tanto deturpada, mas uma visão de um lado na notícia e de uma outra forma agredindo o outro, como tem sido o caso dessa jornalista que nós temos vendo. Ela é realmente opinativa, ela tem uma opinião e acaba divulgando como se aquilo fosse notícia. E isso acaba gerando uma reação nas pessoas que se sentem ofendidos, como foi o caso na entrevista lá com o presidente, que ele se sentiu muito ofendido, o candidato a deputado estadual que se sentiu muito ofendido e reagiu às ações dela. E aí a gente pode ter o controle sobre as reações dos outros? Não. Nós só temos o controle sobre as nossas ações. Então o que nós temos que fazer? Propagador da paz, da tolerância e do entendimento. Não significa que a gente não tem que ter uma visão sobre aquela determinada coisa, divulgar isso,
mas não o tempo todo martelando sobre o mesmo foco. Existem outros lados da notícia em que a gente pode agradar, pode ter um equilíbrio sobre as situações, e nós não temos visto esse equilíbrio. E aí, quando a pessoa acaba dando a notícia de uma forma espetada, como a gente tem visto, que vai gerar essas reações. E aí, quando gera essas reações, o que fazem aquelas pessoas que estão no entorno do jornalista? Parabéns! Que bonito que você fez. Eu teria feito mesmo. Eu tenho muito orgulho do que você fez. Certo? E aí a pessoa acaba continuando indo para a mesma vertente. Porque, olha, todo mundo está do meu lado. Será? Será que um dia essa sua reação, né, essa reação não vai, de repente, vir um tiro do outro lado? Uma coisa tão insana, tão absurda, né? E é possível. E eu quero ver se os colegas jornalistas vão continuar batendo palma e dizendo, você deve continuar desse jeito. Por quê? Quem que vai estar na direção da bala perdida? É ele, colega jornalista, ou é ela que está ali simplesmente agredindo e fala... E às vezes a pessoa fala, eu não vou me acovardar. Não, a verdade é para ser dita. Cuidado com a verdade. A sua verdade, de repente, não é a verdade do outro. E aí a gente acaba ofendendo. Tem uma historinha do Chico que ele conta pra gente que uma simpatia foi feita com a madrinha, né? Que ele morava com a madrinha, com a dona Rita, e aí o irmãozinho dele, adotivo, pareceu uma ferida e tinha que fazer uma simpatia de lamber aquela ferida. O Chico falou, mãe, mas eu vou ter que lamber a ferida vai salvar a doença do meu irmãozinho, né, adotivo? Aí ela falou, não, a sua lambida não vai salvar, curar a doença, mas mais vale lamber uma ferida do que ofender uma pessoa. E o que nós estamos vendo aí são ofensas atrás de ofensas. Quando você for agir de uma forma ofensiva com alguém, cuidado, seria preferível que você lambesse uma ferida de uma outra pessoa do que você ofendesse ele. Porque as palavras, muitas vezes, em algumas pessoas, entram como espada, furando o coração, né? Ofendendo. E a gente nunca sabe a reação do outro. Então, pessoal, vamos tomar cuidado. Vamos não ofender as pessoas. Vamos sim, temos que falar a verdade, mas será que só existe esse lado da verdade? Ou a gente pode ser um pouco mais parcial nas coisas e colocar menos gasolina nessa fogueira? Tá joia, pessoal? Faça isso. O mundo está ficando muito aflorado, está ficando muito irritado e cabe a nós tentarmos mostrar para as pessoas que quem com a espada fere, com a espada será ferido. Tá joia, pessoal? Um beijo no coração de todos e até semana que vem.